construí inicialmente o Hospital Gastroclínica. No início era Gastroclínica, era uma subsidiária de um hospital dia que tinha na Praça Romão Gomes, e eu transformei no hospital real, com 70 leitos. Nós começamos a construção do hospital e, obviamente, era um sonho nosso de 2 profissionais da medicina, onde queria ter um hospital de ponta, ou seja, um hospital de alta complexidade, um hospital de atendimento humano, né? E foi por isso que nós construímos esse hospital. O Dr. Kiko me convidou para trabalhar com eles e eu fui. E aí começou todo o sonho do hospital que o Dr. Paulo Maurício já tinha. Aí depois de muito tempo eles conseguiram o terreno. Nós fomos lá ver o terreno para comprar. Porque eu me lembro como se fosse hoje, no dia que ele levou a gente, né, para poder conhecer aonde começaria a realização de um sonho dele. Daí sempre ele falava para a gente que ia aumentar, ia virar hospital, aquele negócio todo, que na época só fazia cirurgia de gastro, né? E depois foi aumentando, foi fazendo outra cirurgia e foi aumentando e tá onde é que está hoje. O começo, quando o Paulo Maurício e o Kiko apresentaram o hospital, já era de ponta. Era um hospital aqui na região bem diferenciado, com equipamentos bacanas, de última geração. Então, para nós, aqui, foi um evento, foi uma coisa muito boa. Nesse período, o hospital cresceu em qualidade, o hospital cresceu em prestígio dentro da instituição, dentro do Vale do Paraíba, e aí nós conseguimos, a partir de um determinado período, fazer com que ele tivesse uma classificação, que foi a primeira do Vale do Paraíba, de ONA 2 e ONA 3. Em 2010, a Redditor comprou o Hospital São Luís em São Paulo e percebemos que havia uma mudança da estrutura médica no estado de São Paulo. Como nós éramos uma instituição pequena, em relação a essas grandes redes, nós acreditávamos que seria impossível que eles não viessem para São José, já que São José se transformou numa cidade de referência no Brasil inteiro e principalmente no estado de São Paulo. Quando nós percebemos isso pelo aconselhamento das diretorias, da minha diretoria, nós nos preparamos para vender. Eu, junto com o pessoal da NAB, eu já conhecia o Dr. Jorge Moll, eu já tinha uma certa identidade com ele e sabia que a Redditor tinha uma filosofia muito parecida com a nossa e, portanto, ela foi escolhida para que a gente pudesse vender. E após a aquisição pela Redditor, houve um investimento grande na marca, fazendo com que o hospital passasse dos seus 60 leitos que tinham para 180 leitos. E o fluxo de melhoria de qualidade exacerbou nesse período. A gente saiu de uma acreditação nacional ONA 3. Recentemente, somos um dos poucos hospitais do mundo acreditado JCI. No começo, eram poucas pessoas que tocavam esse hospital e é muito grato, né? Tá, depois de 25 anos, vendo tudo isso, o que isso virou. Nossa, é até engraçado, porque esses dias eu passei lá e falei, nossa, eu vim aqui para ver o terreno, comprar o terreno, olha o tamanho que está, a estrutura que está, é muito legal. Antes de eu me formar como nutricionista, eu tinha o sonho de trabalhar aqui. Toda vez que eu passava aqui em frente, eu falava, quando eu me formar eu quero trabalhar nesse hospital. Um hospital familiar que depois com o tempo foi se desenvolvendo, crescendo, e esse legado depois foi passado para outra família, né, que é a família Moll, que acabou assumindo o Hospital Vivara em dezembro de 2011 e ter mantido esse ideal
e essa trajetória que foi idealizada pelo Dr. Paulo, Dr. Kiko. E a nossa felicidade, depois de 25 anos, saber que esse hospital, que começou pequeno, um sonho de 2 cirurgiões, se transformaram, obviamente, nessa grande referência que é o Hospital Vivale. Você tendo um bom local para trabalhar, uma estrutura boa, ajuda muito. E nesse ponto, a Redditor, o Vivale, sempre manteve um padrão. Que ela se preocupa muito também com cuidar, com a segurança dos nossos clientes, dos nossos pacientes e também dos nossos colaboradores. Isso nos ajuda até mesmo na nossa missão de entregar um serviço adequado, ao paciente, até mesmo aos nossos colaboradores. Então eu admiro muito a excelência dos atendimentos, a qualidade, o nível de qualidade que a gente presta aqui aos pacientes, onde traz mesmo realmente o paciente para o centro do cuidado. Um hospital referência na região, a estrutura maravilhosa. E todos os dias eu aprendo um pouco mais. E eu pude sentir que eu fui como um diamante lapidado, Hoje eu tenho muitas qualidades graças ao Vivale. Aqui a gente aprende, a ter mais ética com o paciente, a cuidar melhor dele. E a gente está fazendo uma história, está escrevendo uma história muito bonita. Nesses 7 anos de Vivale eu pude aprender muito com o trabalho em equipe. Aqui a gente realmente se apoia. Cada paciente ele traz uma história única que faz a gente crescer pessoal e profissionalmente. Cada paciente marca a gente de uma forma única. Então, quando eu falo de Vivale, a palavra que vem aqui é gratidão. Um dos melhores lugares que eu já trabalhei na minha vida. Quando eu entrei, não imaginava que eu ia ficar 17 anos no hospital, então é motivo de muito orgulho, e ver que o hospital está completando 25 anos e eu poder fazer parte dessa história. Eu acho que todos os funcionários que estão aqui hoje, todo mundo está comemorando, tem a sua participação e fizeram essa história crescer e evoluir. E estamos aí, compartilhando, junto com a rede cresceu. É muito gratificante isso. É com muito orgulho que a gente vê isso, porque nós deixamos um legado tanto para os médicos, como para a cidade e também para os profissionais. Logo que eu cheguei no Vivale, era um hospital pequeno, com menos de 60 leitos, já que tinha no seu DNA a qualidade como um dos seus pilares. O Vivale sempre foi pautado por uma diferenciação técnica e tecnológica na região. Existem diversas tecnologias que nós fomos pioneiros na região. E a última, mais recente, foi a aquisição da plataforma robótica, em que a gente oferece à população a oportunidade de estar sendo cuidada da forma mais moderna que tem da cirurgia atualmente. O Hospital Vivale, ele deixou de ser um hospital da cidade, pura e simplesmente de São José dos Campos, passando a ser um hospital da região do Vale do Paraíba. Durante toda a minha jornada no Hospital Vivale, eu acredito que as pessoas fizeram a diferença. Não posso deixar de agradecer aos colaboradores por comprarem a ideia do hospital, fazendo parte de todo esse crescimento, e aos pacientes que reconhecem o investimento em melhoria feito ao longo desses anos.